4,1. Diagnóstico clínico. Os sintomas usuais da anemia por deficiência de ferro incluem fraqueza, cefaleia, irritabilidade, síndrome das pernas inquietas, e vários graus de fadiga e intolerância aos exercícios, ou pica, que é o apetite pervertido por barro ou terra, papéis e amida. Pode ainda ocorrer pica por gelo, que é considerada bastante específica para a deficiência de ferro. No entanto, muitos pacientes são assintomáticos, sem clínica típica, e só reconhecem os sintomas retrospectivamente, após o tratamento. Pacientes com ferritina baixa e sem anemia podem ter os mesmos sintomas. Idosos costumam apresentar início insidioso, com sintomas relacionados à exacerbação de suas comorbidades subjacentes, piora da angina, aumento da confusão mental e dispneia. Alguns pacientes com deficiência de ferro, com ou sem anemia, podem se queixar de dor na língua, diminuição do fluxo salivar com boca seca, e atrofia das papilas linguais, e ocasionalmente, de alopécia. A depressão de ferro ocorre de forma progressiva, de acordo com a extensão e a rapidez da instalação. Primeiro há a depressão das reservas de ferro, e depois do ferro disponível para a síntese da hemoglobina. Se a deficiência continua, pode haver suspensão da produção das células vermelhas. Portanto, o desenvolvimento da deficiência de ferro, e depois da anemia por deficiência de ferro, vai depender das reservas iniciais do indivíduo, que por sua vez, vão depender da sua idade, gênero, taxa de crescimento e balanço entre a absorção e as perdas de sangue. A anemia por deficiência de ferro, pós-parto, se caracteriza por sintomas não específicos, como astenia, fadiga, dispneia, palpitações ou infecções, e dificuldades físicas, cognitivas e depressão, que dificultam a relação mãe-filho e a nutrição do recém-nascido. O diagnóstico diferencial da anemia por deficiência de ferro inclui doenças parasitárias, como malária, ancilostomias e esquistossomose, causas nutricionais como carências de ácido fólico, vitamina A e vitamina B12, e causas genéticas, como as hemoglobinopatias hereditárias tipo talassemias. Diagnóstico laboratorial. Na suspeita de anemia por deficiência de ferro, deve-se solicitar um hemograma completo, com os índices hematimétricos, e avaliação de esfregaço periférico, e dosagem de ferritina. Outras medidas, como ferro sérico, transferrina, e a saturação da transferrina não são obrigatórios. Pacientes com anemia por deficiência de ferro, têm ferro sérico baixo, transferrina alta, e uma saturação da transferrina baixa. De acordo com os padrões diagnósticos da OMS, a anemia por deficiência de ferro é leve a moderada, se a hemoglobina fica entre 7 a 12 gramas por decilitro. E grave, se a hemoglobina for menor que 7 gramas por decilitro, com pequenas variações de acordo com a idade, gênero ou presença de gestação. Para as crianças entre 6 e 59 meses de idade, a anemia é definida como uma hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Entre 5 e 11 anos, como uma hemoglobina abaixo de 11,5 gramas por decilitro. E entre 12 e 14 anos, como uma hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro. Para estudos populacionais, considera-se anemia, uma hemoglobina abaixo de 11,5 gramas por dl para a idade maior de 2 anos. Para a população feminina adulta, considera-se anemia, valores de hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro. E para homens valores de hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro. Para as gestantes, a anemia é definida por hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Classifica-se a anemia na gestação em leve, moderada ou grave, conforme taxas entre 9 e 11 gramas por decilitro, por 7 e 9 gramas por decilitro e abaixo de 7 gramas por decilitro, respectivamente. A anemia da puérpera é definida com uma taxa de hemoglobina abaixo de 10 gramas por decilitro, nas primeiras 48 horas, ou abaixo de 12 gramas por decilitro nas primeiras semanas após o parto. Para os idosos, as taxas que definem anemia são de hemoglobina abaixo de 13,2 gramas por dl para homens, e 12,2 gramas por dl para mulheres brancas.
Para os idosos negros, estes valores são um pouco menores, com o corte na hemoglobina abaixo de 12,7 gramas por dl para os homens, e de 11,5 gramas por dl para as mulheres. Embora a hemoglobina seja amplamente utilizada para a avaliação de anemia por deficiência de ferro, ela tem baixas especificidade e sensibilidade, e um biomarcador do status do ferro, como a ferritina sérica, deve ser solicitado em conjunto. Inicialmente aparece anemia, hemoglobina abaixo dos valores determinados para idade e gênero, normocítica, volume corpuscular médio, VCM, normal, com valor absoluto de reticulócitos normais, e com marcadores do status do ferro baixos, como ferritina abaixo de 30 mcg por litro, ferro abaixo de 330 mcg por litro, capacidade ferropéxica sérica, acima de 4 mg por litro, aumento de transferrina, e diminuição da saturação da mesma, abaixo de 20%. Com a continuação da perda sanguínea, aparecerá a anemia hipocrômica clássica, com hemoglobina corpuscular média CHCM baixa, e microcitose, com VCM baixo. Com a piora da anemia e da deficiência de ferro, surgem a anisocitose, células de tamanhos variados, e a poiquilocitose, células de formas variadas. A concentração da ferritina sérica é o mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo, substituindo a avaliação da medula óssea realizada anteriormente. Os valores normais variam de 40 a 200 nanogramas por mililitro, não havendo nenhuma situação clínica em que índices baixos não signifiquem deficiência de ferro. Portanto, todo indivíduo com concentração de ferritina menor do que 10 a 15 nanogramas por mililitro tem deficiência de ferro, com uma sensibilidade de 59% e uma especificidade de 99%. No entanto, devido à baixa sensibilidade do nível abaixo de 15 nanogramas por mililitro, um valor de corte mais alto é mais apropriado. Desde que os pacientes com anemia por deficiência de ferro não tenham uma infecção ou uma doença inflamatória junto, o valor limite de 30 ou 41 nanogramas por mililitro dá uma melhor eficiência diagnóstica, com uma sensibilidade e especificidade de 92% e 98%, ou 98% e 98% respectivamente. Como a ferritina é um reator de fase aguda, com níveis aumentados em doenças inflamatórias, infecciosas, malignas ou hepáticas, pode haver uma ferritina falsamente elevada na presença destas doenças, e anemia por deficiência de ferro. O efeito da inflamação sobre a ferritina é de aumentá-la em 3 vezes. Portanto, nestes pacientes a regra de ouro é dividir o valor da ferritina por 3, e valores menores ou igual a 20 nanogramas por mililitro sugerem anemia por deficiência de ferro concomitante. O diagnóstico de deficiência funcional de ferro ocorre em situações clínicas em que a taxa aumentada de eritropoese ocorre por perda sanguínea significativa de sangue, flebotomias terapêuticas repetitivas, ou por uso de estimuladores da eritropoese, e os suprimentos de ferro, embora normais ou até aumentados, não são suficientes para fornecer ferro rapidamente, conforme exigido por esta demanda aumentada. Isto atenua a resposta eritropoética, resultando numa produção de células vermelhas insuficientes em ferro, a menos que uma fonte extra seja adicionada, como a preparação para aplicação intravenosa de ferro. Esta situação é chamada de deficiência funcional de ferro, e é comumente vista, por exemplo, na anemia da insuficiência renal crônica, em que se indica o uso de estimulador da eritropoese. Critérios de inclusão. Serão incluídos neste protocolo crianças entre 6 e 59 meses, com hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Crianças entre 5 e 11 anos, com hemoglobina abaixo de 11,5 gramas por decilitro. Crianças entre 12 e 14 anos com hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro. Gestantes, com hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Pacientes adultos masculinos, com hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro. Pacientes idosos masculinos brancos, com hemoglobina abaixo de 13,2 gramas por decilitro. Pacientes idosos masculinos negros, com hemoglobina abaixo de 12,7 gramas por decilitro.
Pacientes adultas femininos, com hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro. Pacientes idosas femininas brancas, com hemoglobina abaixo de 12,2 gramas por decilitro. Pacientes idosas femininas negras, com hemoglobina abaixo de 11,5 gramas por decilitro. E ferritina abaixo de 30 nanogramas por mililitro, ou pacientes com doenças inflamatórias, infecciosas, malignas ou hepáticas, que tenham hemoglobina baixa para sua idade e gênero, cujo valor da ferritina dividido por 3, seja abaixo ou igual a 20 nanogramas por mililitro. Critérios de exclusão. Serão excluídos os pacientes que apresentarem hipersensibilidade a qualquer formulação de ferro, preconizada neste protocolo. Casos especiais. Pacientes com anemia grave por deficiência de ferro, refratária ao tratamento após 8 semanas, devem ser avaliados para o diagnóstico da infecção pelo Helicobacter pylori. Em países em desenvolvimento, a prevalência de H. pylori é alta, entre gestantes e população geral com anemia por deficiência de ferro. A erradicação dessa bactéria mostrou-se efetiva e segura nestes casos, melhorando a resposta à suplementação do ferro e ácido fólico, de acordo com meta-análises de 2010. Pacientes com doença inflamatória intestinal crônica têm prevalência de anemia tão alta quanto 75% durante o curso de sua doença, tendo como causa mais comum a deficiência de ferro. A anemia recorre com a suspensão do tratamento, pelo prejuízo na absorção oral do ferro e do seu aproveitamento nutricional, além das perdas crônicas de sangue, características da doença. Neste grupo, o tratamento com ferro intravenoso, sacarato hidróxido férrico, é superior ao oral, na melhora dos níveis de ferritina, com menos efeitos adversos, conforme meta-análise de 2012 e diretrizes internacionais, sendo, portanto, recomendado neste protocolo clínico e diretrizes terapêutica para este grupo. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima!